Fala, lendas! Sejam muito bem-vindos aí a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre uma das torres mais conhecidas do mundo, a Torre Eiffel em Paris. Eu vou te apresentar 8 curiosidades que você não sabia sobre ela. Vem com a gente! Lendas, o vídeo de hoje é do nosso quadro Mistérios da Arquitetura, um dos quadros que eu mais gosto do canal, que eu trago projetos para vocês, curiosidades, coisas interessantes que envolvem a arquitetura. E hoje nós vamos falar de uma das torres mais charmosas do mundo, que é a Torre de Paris, a Torre Eiffel, um dos projetos que eu mais gosto pela sua ousadia, pela época que foi feito, por muitos detalhes interessantes. Essas 8 curiosidades, fiquei na dúvida aí se era verdade, tive que pesquisar mesmo, porque eu não sabia, não conhecia, e realmente é fantástica a construção dessa torre, como ela foi pensada e muita coisa que envolve ela. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente, ajuda o canal a crescer e ajuda a gente a transmitir esses conteúdos do quadro Mistérios da Arquitetura para vocês, beleza? Falando um pouco aí para vocês da arquitetura da torre, a Torre Eiffel é uma torre treliçada de ferro, né? Ela possui treliças da base dela até o topo que sustentam toda a estrutura dessa grandiosa obra. Ela foi construída no século XIX, né, lá atrás, num dos locais mais lindos de Paris, que é o Champs de Mars, ou seja, se a gente traduzir para o português, Campo de Marte. É um dos pontos mais visitados hoje da cidade, ela está no meio dos edifícios que ali existem, né? Então tem os edifícios que contornam, então você consegue observar ela como uma referência no meio desse grande parque, né, do Champs de Mars, e a cidade que acontece em volta dela. Então ela é uma referência de pontos de visão de vários espaços, uma centralidade, né? Um marco lindo no meio de Paris, tanto de dia quanto de noite, quando ela é totalmente iluminada. Para vocês terem uma noção, ela é um dos pontos turísticos pagos mais visitados do mundo. Desde 1889, ela é uma referência tanto para a França, quanto para a Europa, quanto para o mundo. Então, lendas, agora que eu dei um aparato geral aí sobre a torre, eu vou contar para vocês as 8 curiosidades, beleza? A primeira curiosidade é que o projeto da Torre Eiffel, né, para executar ela, foi um concurso de arquitetura, né? Então isso é muito interessante porque mais de 300 projetos, né? A literatura, né, a história fala entre 300 a 700 projetos de arquitetura para se escolher um apenas para executar essa torre. Então isso é muito interessante. Entre os finalistas estava a proposta de Maurice Koechlin e Emily Naugier, cujo pré-projeto havia sido preparado 2 anos antes e que foi comprado e aperfeiçoado por Gustave Eiffel, para quem os dois trabalhavam. Ou seja, Gustave Eiffel tinha uma equipe, né, que foi preparando essa base para que ele aprimorasse o projeto. Então, essa é a primeira curiosidade sobre a torre. A segunda curiosidade sobre a torre é que ela possui um quarto privativo. Isso mesmo. Muitas pessoas sabem que o nome da torre é em homenagem a Gustave Eiffel, mas o que muitos não sabem é que esse quarto foi projetado para ele também. Esse quarto não só está em um dos locais mais incríveis do mundo, como a sua vista é magnífica. A terceira curiosidade, uma das mais impressionantes, é que ela era para ter sido desmontada 20 anos depois da sua execução. E ainda bem que isso não aconteceu, porque hoje ela é uma referência, né? Imagina Paris sem a Torre Eiffel, a gente não consegue imaginar. Quando a gente associa a palavra Paris, automaticamente a Torre Eiffel vem como um símbolo daquela cidade. Então isso mostra como a arquitetura, ela marca uma referência, ela marca uma cidade, ela marca uma localidade. Então isso também traz a importância da arquitetura, a importância da Torre Eiffel para Paris. A quarta curiosidade é que durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Torre Eiffel serviu como base de comunicação entre as tropas francesas, enviando sinais a partir da parte superior da torre com o intuito de as dirigir para a linha de frente. Isso acontecia muito pela altura da torre, né? Se a gente pegar a Torre Eiffel, ela possui 330 metros de altura, o que é equivalente a 110 andares de um edifício. E ela aproveitou essa altura muitas vezes para colocar antenas. Então essa altura dela foi privilegiada para comunicação e inclusive para colocar
pontos de observação da cidade de Paris. A quinta curiosidade é uma que eu não conseguiria nem imaginar e muitas pessoas também não. A Torre Eiffel ia ser transferida de Paris para o Canadá, para a cidade de Montreal, né? É uma coisa surreal. Isso aconteceu em 1960, quando o presidente francês Charles de Gaulle negociou um acordo secreto com o prefeito de Montreal, Jean Drapeau. A Torre Eiffel ia ser transferida para a Exposição Universal de 1967, que acontecia no Canadá. Felizmente, esse acordo nunca foi concretizado, pois a empresa que gerenciava a torre vetou a negociação com medo de que a torre nunca mais retornasse. A sexta dica é que a Torre Eiffel ela varia a sua altura máxima. Isso mesmo, que a Torre de Paris é uma maravilha da arquitetura, isso é inegável. O que muitos não sabem é que todo verão o prédio registra um aumento entre 6 a 15 centímetros como resultado da dilatação térmica que acontece na estrutura, né? Porque ela é composta de metal, de ferro. Então, por conta dessa dilatação térmica que acontece nos metais, ela tem a sua altura variando aí, principalmente no verão. A sétima curiosidade é que a torre ela possui uma manutenção complicada e ela tem que ser pintada a cada 7 anos pelo menos para evitar problemas de estrutura, problemas de corrosão, de ferrugens. Sua construção foi teoricamente rápida. Para montar toda a estrutura da torre, nessa estrutura metálica, ela levou 2 anos, 2 meses e 5 dias. Então foi uma construção muito veloz. Então não é nada simples você dar manutenção na torre para conter esses problemas de corrosão, né, da estrutura, esses problemas de ferrugem, porque além de pintar ela a cada 7 anos, cada pintura leva aí aproximadamente 60 toneladas de tinta, né? É muita coisa. Ao longo de sua história, a torre foi pintada mais de 20 vezes e atualmente ela está sendo pintada para os Jogos Olímpicos de 2024, uma obra que envolve aí 60 milhões de euros. E a oitava dica são os detalhes arquitetônicos, né? Então eu vou falar alguns que você não sabia. A sua base ela possui 4 pilares treliçados, ou seja, eles estão dispostos em um quadrado que sustenta toda a estrutura da torre. Esses pilares levantam-se com uma inclinação inicial de 54 graus e curvam-se para cima até se encontrarem. Quando eles se encontram, a torre sobe como uma única, de forma sutilmente piramidal, até o campanário em seu ápice. Sua forma dilata principalmente por preocupações sobre o vento em altitudes elevadas, uma questão que afetou até mesmo o tamanho e a colocação de buracos de rebites nos membros do ferro da torre. Antes da construção ser iniciada, Eiffel calculou que a torre pesaria 6.500 toneladas métricas e custaria 3.165.000 francos. Quando construída, a estrutura resultou em 7.300 toneladas, né? Ou seja, 800 toneladas a mais, e custou 2,5 vezes a mais do que era esperado. 18.000 peças de ferro fundido foram fabricadas na fundição de Eiffel, sendo transportada para os Champs de Mars e levantados no local através de guindastes a vapor. Bom, lendas, não é à toa que a Torre Eiffel é um dos pontos mais visitados do mundo, com cerca de 7 milhões de turistas por ano. É muita coisa. Um projeto como a Torre Eiffel representa muita coisa para Paris. Ele foi inclusive copiado em Las Vegas, copiado numa cidade da China. Eu não gosto muito disso, não gosto dessas coisas, dessas histórias, né, que acabam copiando dos projetos de arquitetura. Eu acho que o projeto ele tem que ser autoral, ele é pensado para uma localidade, ele tem que ser feito nessa localidade, executado nessa localidade, e às vezes você tem que pensar nele para esse espaço mesmo. Em outro local você tem que pensar em outro projeto. Mas isso é um assunto para a gente discutir depois, um assunto para discutir em outro vídeo, tá? Que é muito longo. Então a gente vai fechar o vídeo com isso, mas espero que esse vídeo tenha te ajudado a gente ver como um projeto de arquitetura pode transformar um local, e essa mensagem que eu quero deixar para vocês aí no final. Um projeto como a Torre Eiffel, ela modifica uma cidade. Projeto de arquitetura, ele pode mudar um espaço. Um projeto de arquitetura, ele transforma, né? E foi assim que a Torre Eiffel em Paris, denominando a cidade como cidade de luz. O Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o Cristo Redentor, que é um marco daquela cidade. Nova York, você tem a Estátua da Liberdade. Isso é atemporal. A arquitetura, ela muda em vários períodos da história. Então você, por exemplo, pega o Egito, né? A cidade do Cairo. Você tem a associação das pirâmides do Egito lá. Então a arquitetura, ela muda tudo. O tempo todo a arquitetura ela é muito importante para a cidade, ela é muito importante para o mundo e ela é muito importante para a sua vida. Beleza? Então é isso. Mais um vídeo do nosso quadro
Mistérios da Arquitetura. Adoro esse quadro. E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo aí no canal. Valeu, lendas!